Nós vamos agora ao vivo para uma conversa muito boa com a educadora parental Thelma Abraão. Thelma, bom dia, muito obrigado por conversar conosco aqui na Jovem Pan, Thelma. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vinda a Bauru, Thelma. Obrigada a vocês aí pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, um prazer. Thelma, um assunto bastante relevante agora e pertinente relacionado a esse momento em que vivemos de confinamento. E aí a primeira pergunta que eu lanço para você é como enfrentar a quarentena com mais harmonia em família e uma dica para os pais que estão agora em home office com as crianças em casa, Thelma. Realmente um grande desafio, né, Alexandre? A gente sabe que a criançada tem muita energia, eles realmente não conseguem ficar muito parados e agora o pai... Aliás, eu tenho várias dicas aí rapidinho para dar, porque começa primeiro nos pais, né, Alexandre? A gestão emocional dos pais. A gente vai ter que agora se adaptar a esse momento e fazer o melhor que a gente pode para conseguir conviver com essas crianças com mais harmonia, porque se a gente entrar naquele modo controlador, aquele modo rígido, que nada pode, que briga, que dá bronca o tempo todo, vai ficar muito pesado e o mau comportamento pode aumentar muito. Então, os pais que estiverem aqui ouvindo, a primeira coisa, gente, se conectem com as crianças. Eu sei que tem muitos pais trabalhando em casa, no escritório, mas é importante o pai tirar aí um período, tipo 15 minutos de manhã, o pai ou a mãe, né? Mas depois 15 minutos na hora do almoço, 15 minutos à tarde, para dar um tempinho entre uma reunião e outra, para ir lá, dar atenção para as crianças, brincar um pouquinho com elas, bater um papo, ouvir o que elas têm a dizer. As crianças, quando elas têm esse tipo de atenção positiva, elas se abastecem, né, do amor, da conexão, que elas têm muita necessidade emocional. Como elas estão afastadas da escola, das atividades com os amigos, às vezes até do esporte, tudo aquilo que elas tinham prazer, elas estão mais carentes, elas estão realmente mais necessitadas. E se os pais ficam muito rígidos no sentido, eu tenho que trabalhar e pronto, né? Não vai dar certo. Então flexibiliza um pouco para conseguir tirar esse tempo de qualidade com as crianças. Uma outra dica muito importante, Alexandre, é os pais tentarem manter aí uma rotina mínima com os filhos. Quando eu falo rotina, é no sentido de horário para dormir, horário para se alimentar, colocar as crianças para dormir um pouco mais cedo, não deixar a criançada acordada até 11, meia-noite, até porque os pais também precisam de um tempo para descansar, para se recuperar, e a gente sabe que quando a gente não descansa, a chance da gente se descontrolar, perder o autocontrole é muito maior, né? Então, as crianças gostam da rotina porque elas sabem o que vem em seguida e isso deixa elas muito mais tranquilas, né? Aliás, tem uma outra... pode falar. Desculpa te interromper, mas tem uma música Imagina. O Raul Seixas está sendo muito lembrado agora nesse tempo, né? O dia que a Terra parou, tantas as músicas do Raul que estão sendo lembradas agora, mas tem uma dele, uma póstuma, que chama Gospel, e tem uma frase nessa música que diz, por que a sala deve ficar arrumada se ela passa o tempo todo fechada? Nesse momento, quero contribuir. Verdade, aqui. Né? Eu tenho dois filhos, um de 7 para 8 anos e uma garota de 13 anos, e entrando em casa, logo nesse início de quarentena, eu percebi que a mesa da sala estava toda tomada com os cadernos, lápis de cor, tal, não sei o quê, para as atividades que a escola passou para que fossem realizadas em casa. Aí a sala da televisão ali, já com os castelinhos montados, os carrinhos todos dispostos, tendo que saltar sobre eles, aquela coisa toda. E ao mesmo tempo eu pensei, vai ser esse o habitat desses garotos, dessas crianças, por tempo indeterminado, e se eu for inflexível agora, eu vou danar com tudo, né, Thelma? Exatamente, você vai criar um clima mais difícil do que já está sendo para todo mundo. Então, isso que o Alexandre falou é fundamental. Aqui na minha casa eu acho muito engraçado que meus filhos pegaram caixa de papelão, as crianças são muito criativas, né? Sim. E montaram tipo um predinho, eles ficam em cima dessas caixas de papelão assistindo desenho, e lá levaram lanchinho, fazem até um piquenique em cima dessas caixas de papelão. Então, é muito legal a gente abrir esse espaço para flexibilizar realmente, deixar as crianças usarem a criatividade, porque elas precisam disso, né? E outra, e se a gente imagina a energia delas, né, Thelma? Guardada. Muito. Aí, Alexandre, para a gente conseguir fazer esse gerenciamento da criança, soltar um pouco essa energia, pelo menos 3 vezes ao dia, coloca música para elas dançarem, para elas pularem. Quem não deixava a criança pular no sofá vai ter que abrir mão um pouquinho, deixa elas pularem para gastar energia. Dançar, que é muito divertido. Elas precisam disso até para se sentir melhor, né? Produzir bons hormônios, diminuir o estresse. Senão acaba sobrando sempre para os pais, porque como é que elas vão extravasar tudo isso? Né? E principalmente quem mora em apartamento, gente. Quem não tem quintal, quem não tem espaço. Agora, essa dica...
de deixá-las se mexerem é fundamental. Agora, você tem uma orientação, qual a sua dica? Como explicar para as crianças esse momento que a gente está enfrentando, Thelma? Depende muito da idade da criança, mas se é uma criança pequena, sei lá, de 2, 3, 4, 5 anos, o ideal é você ser um pouco lúdico, né? Um pouco mais lúdico e nunca levar a ferro e fogo, porque o mundo, a economia vai quebrar, as pessoas vão morrer, não precisa disso, até porque a criança não tem o que fazer, né? Ela está ali sobre os cuidados dos pais. Então é muito importante, claro, você instruir e falar, olha, existe um bichinho, né, de uma forma mais lúdica, ele passa através do ar, ele passa através da mão, a gente tem que lavar as mãos com sabonete, com álcool, a gente está se protegendo, vamos todo mundo fazer a nossa parte para que esse bichinho não chegue aqui em casa e a gente vai passar juntos por isso. É sempre levando uma mensagem de superação, de otimismo, e não uma mensagem de pânico, de medo, porque a criança sente, né? Elas são muito conectadas aos pais. Sim. Então, se os pais começam a ter esse medo tão grande, a ponto de paralisar, a ponto de levar para uma depressão, para um quadro muito forte de negativismo, isso afeta toda a família, né? Inclusive as crianças. Agora, Thelma, provavelmente também seja a hora de colocar na mesa sentimentos como medo e ansiedade para aqueles que já têm condição de entender ou já perceberam que estão angustiados, lidando com o medo do contágio, ansiedade pela restrição, pelo confinamento. É hora de colocar assuntos indigestos, às vezes espinhosos como esses na mesa, Thelma? Perfeita a sua pergunta e sua colocação, muito importante, Alexandre. O que acontece? Nós precisamos aprender a fazer o nosso gerenciamento emocional, primeiramente como adultos e pais que somos, né? Nós somos os cuidadores, somos nós que precisamos cuidar das crianças, não elas cuidarem de nós. Então, agora é o momento, aquela pessoa que não tem inteligência emocional, aquela pessoa que está sempre explodindo, que levava tudo a ferro e fogo, ela vai ter que se olhar. Opa! Eu tô triste, tô com raiva, são todas emoções humanas naturais que a gente sente. Não precisamos negá-las, precisamos acolhê-las nesses momentos e compreendê-las. E também falar para a criança, olha, eu também tô triste, porque eu também não posso sair, tudo bem você ficar triste, que eu sei que você queria ver seu amiguinho, eu sei que você queria ir para a escola, mas nesse momento nós não podemos. Então, falar sobre as emoções, validar essas emoções, deixar a criança se sentir confortável para demonstrar essas emoções é muito importante nesse momento. Mas também é muito importante deixar a criança compreender que ela é capaz de superar essas emoções negativas, que ela vai sim superar e que ela tem a força necessária para sobreviver a uma frustração, né? E isso, nós somos seres humanos, é assim que a gente desenvolve a nossa resiliência, né, Alexandre? A gente está percebendo o quanto estamos precisando ser fortes nesse momento realmente para administrar aí as nossas emoções, não é mesmo? Sem dúvida. Agora, Thelma, você tem uma habilidade, e é reconhecida por isso, na orientação da maneira como pais podem transformar a maneira como educam seus filhos, ou usarem de uma maneira diferente na condução da educação dos seus filhos. Muitos pais, Thelma, sem dúvida alguma, em especial os homens, estão passando por um momento de proximidade com os filhos ímpar. Talvez nas férias tenham essa condição, mas no dia a dia, né, no trato diário, para muitos é novidade. Porque tem pais que saem e os filhos estão dormindo, mães que saem e os filhos estão dormindo, pais e mães que retornam, os filhos já estão dormindo novamente, e aí o tempo fica restrito ao final de semana, enfim. E estão agora convivendo essas 24 horas, muitos cheios de dúvidas, inclusive os pais. É hora de pensar em transformar essa relação, Thelma? É hora de tentar identificar a possibilidade de transformar isso de fato, Thelma? Nossa, mas com certeza, gente. Eu falo que não há mal que não venha para o bem. Se tem algo de bom que essa quarentena realmente trouxe para nós, é essa proximidade, essa conexão entre pais e filhos, né? Como você disse, tem muitos pais que nem veem os filhos. Ou então, quando tem a oportunidade de estar perto, já está cansado do dia, não tem aquela disposição emocional para se conectar aos filhos, dá um celular para o filho, fica ele no celular, e aquele isolamento, né? Tá todo mundo ali de corpo presente, porém todo mundo desconectado emocionalmente. Claro que agora é uma grande oportunidade para os pais conhecerem os filhos de verdade, sem pressa, olhar nos olhos, deixar o celular de lado, lembrar da época como que era ser uma criança, o quanto que as crianças precisam, né, desse olhar do pai, desse abraço, dessa proximidade. Agora, o que acontece? Eu trabalho com a disciplina positiva, né? Que a disciplina positiva é uma forma de educar respeitosa. Ela é uma via de mão dupla, né? Como ensinar respeito sem respeitar?
Como pedir para o meu filho não gritar comigo se eu grito com ele? Então, assim, a educação tradicional, normalmente o autoritarismo, ela é uma via de uma mão só. Ela não respeita, mas quer ser respeitado, né? Ele grita com o filho, mas não quer que o filho grite de volta. Então, esses são alguns conceitos que os pais que estão enfrentando problemas comportamentais com os filhos, de mau comportamento, aquele ciclo vicioso que o filho não obedece de jeito nenhum, esse pai tem que parar para se olhar. Porque quando a gente é muito autoritário, a gente convida as crianças a uma luta por poder. E isso pode ser facilmente resolvido simplesmente mudando a nossa atitude, né? A gente, pai, como pai e mãe, nós somos autoridade no lar. Mas se você ter autoridade é diferente de você ser autoritário, né? Então, existem formas de colocar limite. Filho, eu te amo, e a resposta é não. É não por quê? Não por isso, por isso, por isso. Isso é diferente de eu falar, não, vai pro seu quarto, já falei 1000 vezes que não. Então, na disciplina positiva, a gente aprende várias formas, Alexandre, de se comunicar com os filhos de uma forma respeitosa e que trazem grandes resultados positivos. Então, se você é pai e mãe, está aí na sua casa agora e sente que precisa aprender uma nova forma de educar, pode seguir meu Instagram, os meus sites, eu estou sempre dando dicas diárias de como fazer isso. Thelma.Abraão. Inclusive você, Alexandre, você falou que você tem uma criança de 7, né? Outra de 13. De 13. Eu sei que você pode estar enfrentando aí desafios comportamentais, né? E a gente sabe que por trás do mau comportamento infantil, muitas vezes existem necessidades emocionais não atendidas. Então, eu falo que para a gente educar, a gente tem que estudar. Educar não é instintivo, gente. É um grande desafio para todos nós, né? Thelma, aliás, certa vez aprendi que para o filho 2 coisas, amor e limite. Exatamente. Você falou tudo, gente. Limite, crianças precisam de limites. E quando a gente está educando, fala em educar de uma forma respeitosa, não tem a ver com você deixar a criança fazer tudo que ela quer. Não é isso. É colocar limites, sim, elas precisam disso. Criança precisa ter regra dentro de casa, assim como a gente tem regras na sociedade, né? Você não chega na escola e faz o que você quer, você não chega no seu trabalho e faz o que você quer. Criança que tem limite em casa, ela vai ter problemas de limite lá fora também, ela vai ter dificuldade de relacionamento lá fora também, porque acha que o mundo vai girar em torno dela, que todo mundo tem que fazer o que ela quer. E os pais que são muito permissivos, com certeza, sentem essa dificuldade dentro de casa, né? Aquela criança que não aceita um não, tudo ela ganha no grito, tudo ela ganha no choro. Então, realmente, esse equilíbrio entre ser muito permissivo e muito autoritário, né? Você achar um caminho do meio é que é o grande desafio, mas totalmente possível. Tem que estudar, tem que dedicar e buscar aprender, né? Agora, tem uma outra situação que eu acho que esse momento de quarentena nos traz, que eu, enquanto pai, estou tirando um proveito enorme disso, que é a questão do tempo, né? O tempo, ele está ao nosso favor agora. Talvez, não sei, Thelma, não seria indelicado perguntar a sua idade, mas eu tenho 45 anos e eu me lembro eu vou fazer 43. Estamos na mesma geração. Estamos na mesma fase ali. Parece-me que a gente tinha mais tempo lá atrás, né? O tempo era outro, parece que o relógio andava um pouco mais devagar do que a gente tem nessa vida atribulada de hoje. E hoje, sim, em função disso, a gente está sempre de olho no relógio, aqueles que têm responsabilidade com o horário, estão de olho no relógio e muitas vezes não vivendo aquela situação, mas já de olho na próxima. E provavelmente gozando dessa oportunidade de estar ao lado dos filhos, mas pensando na próxima atividade por conta do relógio. Entretanto, a quarentena, é verdade. A quarentena está dando uma oportunidade agora de olhar nos olhos, como você muito bem colocou, e é fundamental essa relação sincera, franca, e de olhar olhos nos olhos, mas ao mesmo tempo ontem à noite na minha casa, terminadas as minhas atividades, jogamos dominó. Olha, que coisa maravilhosa. Que legal, então, tá recuperando aí, né, aqueles hábitos de antes, né, brincadeiras, até da sua infância, né? Mas tem um ponto que eu queria falar do dominó. Talvez na 4ª ou na 5ª partida, eu falei, não, agora chega. Na mesma hora eu falei, chega por quê? Tá louco, cara? Né? Tá tão divertido, né? Chega pra quê, cara? Vamos jogar mais. O tempo tá a nosso favor agora, Thelma. Olha que legal. Mas você sabe o que acontece, Alexandre? A gente entra naquele modo automático de fazer, fazer e fazer. A gente virou aquelas formigas atômicas, né? Esse mundo tecnológico, todo mundo trabalha, mulher trabalha, homem trabalha, a gente estuda, cuida de filho, cuida de casa. Então, antigamente não tinha essas questões, né? A mulher ficava em casa, o homem saía para trabalhar, as crianças não tinham tantas atividades extras. Então, o mundo moderno realmente convidou a gente para se acelerar muito.
Você vê que a gente vai olhar notícia na internet, a gente não fica nem 5 minutos lendo um texto. Ou seja, em 1 minuto já mudou para o outro, já mudou para o outro, já mudou para o outro. Então, o nosso cérebro, ele ficou viciado, né? O que vem agora? O que vem agora? Uhum. E realmente parar é um grande desafio, porque você vai se sentir muitas vezes se cobrando, mas e agora? O que eu vou fazer? Agora você não vai fazer nada. Agora nós vamos sentir, que é algo que a gente não faz há muito tempo. Vamos trocar o verbo fazer pelo sentir. Sim. A gente esqueceu como que é sentir. Como que é estar jogando dominó com meu filho? Como que eu me sinto aqui nesse momento, olhando para ele, me conectando e vivendo, me permitindo ser criança também, me permitindo me divertir. E o mesmo com os nossos cônjuges, né? Quanto tempo que a gente não dá uma atenção, não toca na mão, não olha nos olhos, não senta para bater um papo bacana. Então, realmente, gente, é aquilo que eu falei, a gente tem que aproveitar e tirar o melhor, mesmo dos momentos mais desafiadores da vida, né, Alexandre? A gente vai redescobrir esse prazer aí. Sim. Agora, Thelma, isso sugere que ao longo dos últimos tempos, em função dessa vida atribulada, o que a gente menos tem é raiz, né? São relacionamentos mais profundos a ponto de não sofrerem com abalos, seja por conta de uma ventania, uma intempérie, mas são relacionamentos que ficaram rasos por demais por conta dessa pressa, né? Passa para o próximo, Sim. Né? Talvez seja a hora de aprofundar essa raiz em casa. E é fundamental até para que, num primeiro momento como esse que vivemos agora, ou qualquer outra situação adversa, que a gente não fuja da responsabilidade de ser pai e mãe, ou que deixa para o mundo cuidar, ou para a escola criar. É hora dessa raiz se aprofundar, não é não, Thelma? Nossa, com certeza. Você me fez lembrar agora de uma frase que eu gosto muito da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala assim: se você quer mudar o mundo, vá para casa e ame a sua família. Por quê, gente? Porque a sociedade, a mudança que a gente quer ver no mundo, a mudança que a gente quer ver na sociedade, eu sei que essa frase pode parecer clichê, mas não é. Não é. Tudo isso começa em casa. Né? Hoje, se você vai no supermercado, vai numa farmácia e vê um cara lá que parou o carro no meio de 2 faixas, você fala, pô, que cara folgado, eu podia parar aqui, mas ele usou 2 faixas, parou aqui em 2 vagas, né? Onde é que esse cara aprendeu a ser folgado? Né? Qual é o tipo de educação que ele teve? Então, assim, a gente vê muitos pais superprotetores, ou muitas vezes deixando a criança fazer o que ela quer, porque é mais fácil, e depois essa criança ela não é educada. Gente, educar é diferente de criar, sabe, Alexandre? Criar é você ir lá, dar banho, dar comida, paga a escola. Agora, educar é muito mais trabalhoso. Educar vai exigir muito mais dos pais. Então, é como você falou, é dar amor, sim, é dar conexão, sim, e dar limites, né? E para isso a gente tem que ter disciplina também. Então, é um desafio, gente, mas é necessário. E é o que você falou, é de volta para as raízes, onde tudo começa, onde a vida começa. No relacionamento com pai e com mãe, porque a base da nossa vida adulta, a base de toda a prosperidade que a gente vai ter ou não lá na frente, está lá atrás, na infância, né? E a gente sabe disso. E numa família estruturada, Thelma, e ao mesmo tempo a gente vive um período onde muitas famílias estão dilaceradas, né, destruídas, às vezes pela droga, às vezes pelo álcool, outras vezes por opções, né, de pais e mães que não entendem a importância dessa base familiar. Só que agora esses estão sob o mesmo teto, né, estão talvez agora encarando um momento diferente e muito difícil da abstinência dessa vida e de uma relação que não se criou ao longo desses últimos tempos. É verdade. Diante disso, a gente também encontra opressores, né? Pessoas que podem se tornar violentas diante disso, mas que podem olhar para o espelho e se perguntar o que eu estou fazendo aqui, né? De que forma eu estou agindo. Também a gente tem que estar de olho nisso, né, Thelma? Nessa agressividade que pode surgir pela privação, pela abstinência, não é? Alexandre, adorei. Você está fazendo perguntas extremamente pertinentes. Aliás, ontem eu fiz uma live sobre isso. Gente, é o seguinte, a violência doméstica aumentou em mais de 50% no Brasil, nesse período de quarentena. Na China, triplicou. Na França também, muitos casos, quer dizer, no mundo inteiro. Por quê? Muitos homens realmente agressivos, alcoólatras, como você falou, pessoas viciadas, e até muitos homens que vieram de uma história de violência em casa, com o pai, com a mãe, que aprenderam esse comportamento, né, esse padrão de se relacionar e seguem repetindo isso ao longo da vida. Então,
as famílias que possuem um agressor, que possuem um pai violento, uma mãe que é abusada pelo marido, até crianças, né? É um papel social nosso agora, nesse momento, contribuir para proteger essas famílias também. É claro que esse pai está tendo a oportunidade de se olhar, mas o quanto ele está pronto e o quanto realmente ele quer mudar, então é um desafio. O autoconhecimento, esse caminho da transformação, ele é pessoal, né, Alexandre? Sim. Não adianta a mulher falar para o cara, você não pode me bater, você não pode fazer isso, se ele não estiver pronto para querer se avaliar, por que eu faço isso. Então, ontem, inclusive, eu falei, a maioria do meu público ainda são mães, né? Tem pais também, mas a maioria são mães. E é nossa obrigação, inclusive, proteger as crianças de abusos, né? As mulheres também, fazer denúncias, né? Se a gente vê brigas de casais, se ouvir vizinho brigando, porque aumenta realmente, né, o marido espancando a mulher, até caso de morte. Então, é muito triste tudo isso, mas é uma realidade do mundo. E só a transformação, o autoconhecimento e o desejo de mudar é que pode realmente transformar tudo isso, né, Alexandre? Não tem outro caminho. Sem dúvida, até mesmo porque murro em ponta de faca não dá mais, né, Thelma? Mas aí eu quero te fazer uma outra pergunta nesse sentido. Infelizmente, tem pessoas, tem pais que não perceberam, e aí certamente eu vou me prender aos homens nesse caso, que mal sabem que quando saem para trabalhar ou viajar, dentro de casa estão dando graças a Deus, né? Ai, que bom que ele foi viajar, 2 dias livre dessa encrenca, desse traste, filhos que não suportam seus pais nesse sentido, e você como uma educadora parental, eu posso imaginar o teu trabalho hercúleo de tentar realinhar ou alinhavar novamente essas relações. Conscientização, né? É necessário que essa pessoa esteja decidida a mudar ou, nesse caso, esses que não suportam a sua presença podem tentar mudar e recuperar esse relacionamento agora, Thelma? Olha, boa pergunta. O que acontece? As crianças, elas não mudam se os pais não mudarem, Alexandre. As crianças são como um espelho, né? Então, quando um pai vai lá e fala, puxa, meu filho é terrível, meu filho faz isso, faz aquilo, esse pai tem que olhar para si mesmo, essa mãe também. Puxa, o que será que eu tenho feito, ou o que será que eu não tenho feito que está contribuindo para esse comportamento resistente e persistente? Quando é um pai que realmente se nega a mudar, aquele pai machista, que acha que está sempre certo, autoritário, que não consegue ver, se avaliar, né? Falar, puxa, será que minha esposa não tem razão? Será que realmente não tem um espaço para eu mudar? Esse é o maior desafio no meu trabalho, sem dúvida nenhuma, porque as mulheres, eu percebo assim, as mães, elas têm muito mais desejo de mudar e desejam também mudar o marido, mas uma dica que eu dou, gente, a melhor maneira da gente mudar alguém é mudando primeiro a nós mesmos, porque quando a gente muda, além do nosso exemplo ser mais forte do que o que eu falo, né, eu agir da forma que eu estou propondo, ser coerente com aquilo que eu acredito, é uma grande inspiração para o companheiro também. Fala, puxa vida, essa mulher não está só falando para eu mudar, eu estou vendo que ela mudou, eu estou vendo que o que ela faz trouxe mudanças para a nossa família, trouxe mudanças para os nossos filhos, e então, agora sim, eu também quero mudar. Essa é uma possibilidade, mas é o que eu te falei, não tem como você obrigar ninguém a mudar, né, Alexandre? A gente só pode mudar a gente mesmo e, através do nosso exemplo, inspirar o nosso companheiro para que ele também queira mudar. Então, sim, esse caminho ele é individual e, infelizmente, tem muitas famílias destruídas por essa falta de flexibilidade aí dos pais e vai passando de geração em geração, né? Provavelmente esse pai teve um pai que também agrediu ele, teve um avô que também agrediu o pai, e a gente tem que lembrar que nós podemos mudar a história das próximas gerações. Como? Aprendendo a fazer diferente. A gente não precisa repetir aquilo que aconteceu lá atrás, aquilo que não foi bom. A gente pode aprender a fazer diferente, exige esforço sim, mas é o único caminho, gente, para a gente deixar seres humanos melhores nesse mundo, crianças mais capazes, com boa autoestima, né, que vão se tornar aí adolescentes e adultos responsáveis, resilientes, com força para lutar pelo que querem, e principalmente pessoas que se amam, né, que receberam amor, que sabem o que é o respeito ao próximo. É um trabalho aí, um caminho longo mesmo, não tem atalho para isso, né? Thelma, e certa vez aprendi que tem um tripé que é fundamental para que a gente possa melhorar, inclusive esse nível de relação. O primeiro pilar desse tripé é que nós tenhamos um poder de observação mais aguçado, que a gente comece a perceber e a ouvir o que estão fazendo por nós também. Quando essa mulher se transforma para tentar ajudar a transformar o marido, se o marido não estiver conectado com o seu poder de observação ligado e aguçado, isso pode ser em vão.
O segundo pilar passa pelo primeiro, inevitavelmente, porque quando você percebe que alguém está fazendo algo por você, o segundo pilar está calcado na gratidão. E quando você agradece alguém, quando você estabelece essa relação de gratidão, você reforça bons hábitos e os hábitos da transformação, né, propostos por essa pessoa. Então, olha, obrigado por estar fazendo isso por mim. Isso é um combustível. E o terceiro, Nossa, maravilhoso, é verdade. E o terceiro pilar é a humanização. Porque se há observação, se há reconhecimento e gratidão, eu esquentei essa relação. Seja pai com o filho, marido com a esposa, ou mesmo numa relação profissional. Se a gente não tiver observação, se a gente não tiver gratidão e não humanizar, onde vamos parar, né, Thelma? Muito bom, Alexandre. Eu vou convidar você para dar um workshop comigo, porque eu amei a sua colocação. Muito Obrigado. Bom mesmo. Olha só, isso que você falou é muito importante, gente. Por quê? Muitos se colocam num pedestal assim de superioridade, de seres intocáveis, de seres absolutamente certos, e esquecem que são humanos. E nós, como humanos, a gente erra. Nós não somos perfeitos. Ninguém é. Você não é, eu não sou, nossos filhos não são. E quando a gente se coloca nesse lugar de humano, puxa, eu também erro como pai, os meus filhos também erram, porque o erro faz parte do processo de aprendizado, né? A questão é que lá atrás a gente aprendeu que errar era ruim. Errou, castigo, errou, punição, errou, não, que isso, você não pode errar. Mas como é que a gente vai aprender algo se não errar antes? Você não pegou o carro e saiu dirigindo no primeiro dia, você não aprendeu a falar português em um dia, você não aprendeu a andar em um dia, tudo é treino. Então, quando eu me humanizo, falo, puxa vida, eu posso errar, filho, eu errei, me desculpa, né? Da próxima vez eu vou procurar acertar. E aí eu vou poder acolher os erros dos meus filhos também. Filho, tudo bem, você errou. O que você pode fazer então para acertar da próxima vez? Vamos focar em solução, né? Em vez de focar no problema? Então é perfeito isso que você está falando. E a gratidão também, porque se você não tiver com esse olhar para falar, eu reconheço, né, o que você fez, obrigado por você ter feito, por você ter me ajudado, obrigado por você ter me dado um apoio. Isso, inclusive, é uma base da disciplina positiva, que é você encorajar o outro, né? Não só os seus filhos, como o seu companheiro também. Você é importante para mim, né? O que você fez a diferença aqui na nossa família. Isso é um adubo maravilhoso para todas as relações humanas e muitas vezes a gente esquece. A gente até pensa, mas não fala, né, Alexandre? Sim. Então, a gente precisa treinar a gratidão e demonstrá-la, porque tudo que a gente foca, cresce. Então, se eu focar em coisas boas, em atitudes boas, isso tende a aumentar cada vez mais nos relacionamentos. Thelma, ficaria tricotando aqui contigo a manhã inteira facilmente, viu? Muito legal, né? Adorei. Também. E quero te agradecer por isso, viu, Thelma? Eu só quero que você reforce os canais para que as pessoas que estão agora acompanhando essa conversa possam acessar, aprender mais contigo, te ouvir. Onde elas te encontram, Thelma? Vai ser um grande prazer. No Instagram, né, Thelma.abraão, todos os dias eu posto vídeos, eu falo a respeito de inteligência emocional para os pais, das bases da disciplina positiva. Eu também tenho um site, chama paisquevoluem.com.br. Vocês conseguem baixar e-books, eu tenho e-books gratuitos para os pais que querem começar a aprender uma nova forma de educar. Vocês me acham também no YouTube como Thelma.abraão. E vocês serão muito bem-vindos, tá? Em todos os meus canais. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Eu que agradeço, essa fala é minha. Eu que tenho que te agradecer. Eu que tenho que te agradecer a oportunidade e o teu tempo, conversando com o Bauru, com a região, com quem nos acompanha pela internet, nessa conversa construtiva. Muito obrigado, viu, Thelma? Obrigada a você. Ótimo dia. Bom dia. 10h40. Essa foi Thelma Abraão, educadora parental, conversando conosco na programação da Jovem Pan.